pessoas. Então, a ciência, essa forma de saber, essa epistemologia em Platão, ela acontece da seguinte forma. Para ele, né, há dois tipos de formas de conhecer. A sensível, quando a gente lida simplesmente com o conhecimento a partir da sensibilidade, dos órgãos do sentido, da empiria, da experiência. E aí, esse conhecimento sensível, quando ele chama de doxa, está no nível da opinião e das crenças. Certo? Mas aí, há um conhecimento mais profundo, que é o conhecimento da episteme, o conhecimento epistemológico, onde, de fato, eu vou sair da mera opinião, eu vou sair do conhecimento sensível, simplesmente dito, e vou para um conhecimento mais profundo, que é um conhecimento das essências. E aí é um conhecimento que não é uma doxa, mas é uma episteme de fato. Certo? E aí nós temos dois níveis. Nós temos um nível da dianoia, que é referente ao conhecimento da matemática, dos entes geométricos. Platão ele dizia, não entra aqui na academia dele, né, quando teve uma academia, ou seja, um grande centro de estudos de preparação de filosofia, né? E ele dizia, para entrar aqui a gente precisa ter um conhecimento básico da matemática. Precisa conhecer a matemática, porque esse é o primeiro nível do mundo das ideias, é o nível mais baixo. Então esse conhecimento intermediário era necessário para poder se aprofundar no conhecimento da filosofia. O seu mais alto grau ele vai chamar de noesis. E aí é o conhecimento dialético. É através desse conhecimento da dialética que é possível chegar à essência das coisas. É possível chegar à coisa em si, ao objeto ideal, e não apenas sensível, certo? Esse conhecimento, ele se dá como? Ele se dá por um processo que ele vai chamar de anamnese, certo? Quando a gente vai no médico, a primeira coisa que ele faz é uma anamnese, ou seja, ele começa a perguntar e aos poucos a gente vai lembrando e dando a ele informação. E é através disso que ele vai investigar para chegar na causa original do problema, né? Então a gente vai apresentar os sintomas e ele vai investigar para chegar na causa dos problemas, certo? Essa anamnese é esse processo gradual de retroceder à causa primeira, né? Que a gente pode chamar de reminiscência ou rememoração. É um processo de lembrar, é um processo de rememorar. Como assim rememorar? Lembrar de quê? Gente, Platão ele vai colocar um paradoxo do conhecimento. Que paradoxo é esse? Ora, se eu busco conhecer uma coisa, é porque eu não sei o que é. Se eu não sei o que é, ainda que eu chegue a conhecê-la de fato, como eu vou ter certeza de que era aquilo mesmo que eu buscava? De que eu conhecia aquela coisa mesmo? Então, isso não faz muito sentido. Como é que eu posso conhecer? Eu vou em busca de algo, mas eu não sei que algo é esse. Então, se eu achar isso, ainda assim eu não vou saber se era isso mesmo que eu estava buscando. Por outro lado, se eu já sei o que busco, se eu mais ou menos já sei ou já conheço aquilo a quem eu me ponho a investigar, também não faz sentido. Porque eu vou querer pesquisar, investigar aquilo que eu já sei o que é? Então, para ele, o conhecimento é meio que um paradoxo. Logo, ele vem ter essa ideia de reminiscência dizendo que, na verdade, o conhecimento não é investigar o que eu ainda não sei, muito menos algo que eu sei, mas é lembrar
algo que já está impresso na minha alma e eu esqueci. E aí ele tem duas vertentes para explicar isso aí. Uma mitológica, né? E a outra é mais do nível da racionalidade. O que é que acontece aí? Se a alma é nossa essência e de alguma forma ela é ideal, para Platão, a gente vai ver daqui a pouquinho, a alma estar no corpo é meio que um castigo. Né? E aí vem uma tese do orfismo, que é e também dos pitagóricos. E aí a gente vai ver uma mistura de crenças e aí de mitologia também. Né? Para ele, a gente estava lá, a alma estava lá no mundo ideal, só que ela foi passando, ela por algum castigo, ela caiu no corpo, e aí ela vai passando por vários corpos, né? Até se purificar e voltar a esse mundo ideal. Bem, se a alma, que é o nosso ser, de fato, já teve presente no mundo das ideias, quando ela cai no corpo, ela meio que esquece tudo aquilo que é de verdadeiro que já conheceu. Então o conhecimento aqui, esse conhecimento dialético, é um processo racional, né, que vai através do diálogo, que vai através de um questionamento racional. Eu vou lembrar aquilo que já está em minha alma, porque ela já vivenciou, certo? Então, a alma ela já teve presente de alguma forma nas ideias, e quando ela cai no corpo, ela meio que se esquece, e através desse processo de conhecimento, ela relembra aquilo que já viveu. Né? E esse processo racional, diferente do dialético, é que o conhecimento ele já está na própria alma, porque ela pertence a esse mundo ideal. Né? Só que ela está turvado. Por quê? Porque o corpo nos limita. Esse mundo sensível nos limita. Então é só através de um processo dialético do conhecimento, onde você é levado a rememorar através desse esforço do pensamento. A gente reconhece, na verdade, não conhece, mas reconhece a essência das coisas. Né? Em um dos seus diálogos, ele cita alguns exemplos. Uma vez ele pega lá um escravo e que aparentemente não tinha conhecimento nenhum de matemática, de geometria. E aí ele começa a conversar com o escravo. Veja que é um método meio socrático. Ele utiliza esse método socrático, né, da maiêutica socrática. A maiêutica socrática é justamente esse processo dialético do conhecimento. Então, ele vai lá fazendo perguntas, dando exemplos, e o escravo, mesmo sem ter um conhecimento de matemática, ele responde, ele consegue chegar à resolução da questão. E aí ele dá esse exemplo de que ele não deu a resposta ao escravo, muito menos o escravo tinha um conhecimento prévio, entre aspas. Mas através desse processo de diálogo, através dessa dialética, o escravo ele consegue intuir a resposta verdadeira. Ou seja, ele relembrou, através desse processo de anamnese, de reminiscência, ele chegou a intuir a verdade. Então, esse processo epistemológico, né, a dianoia, é um processo meio que de um conhecimento intermediário, né, e a dialética seria um conhecimento aprofundo, avançado, é o conhecimento máximo possível pelo filósofo, certo? Então essa é basicamente a teoria do conhecimento em Platão.